Segundo a Reis, capítulo de número 4, quem encontrou diz amém. O versículo 1 em diante. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, ele as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite? E o azeite? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Diga bem alto: paga a tua dívida. Diga: paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viva do resto. Acho que é uma palavra gostosa de dizer, né? Paguei a dívida, me livrei do carnê, me livrei dos boletos. É coisa maravilhosa de falar. Deus vai falar conosco nessa tarde. Quem quer receber? Sempre é bom ressaltar 2 coisas. Primeiro, que o milagre na vida dessa mulher é algo surreal. Já expliquei no domingo passado que Deus pegou uma mulher falida e a transformou numa empresária de óleo, porque o azeite naquela época era comida, era combustível e era remédio. Então ela tinha um produto para 3 frentes de necessidade, e difícil de encontrar porque não tinha máquina para produzir o azeite. Então era algo muito raro. Era tão importante que a viúva não tinha nada, mas um pouco de azeite ela tinha. Então isso é muito forte. E Deus pode fazer isso, pastor, no dia de hoje. Ele não só pode, como Ele quer fazer. Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Ele quer mudar o seu contexto material. Não é prazer do nosso Deus ver os seus filhos passando lutas num país como o nosso, que é possível ser vencedor. Principalmente nessa parte do país que é o sul do Brasil, que é considerado a Europa. Eu não me canso, toda vez que eu viajo, para onde for, eu pergunto: você conhece Joinville? Para o taxista, para o recepcionista do hotel, para o guia turístico. Para que eu tenho contato? Você conhece Joinville? Ele disse: não, Joinville assim, todo mundo conhece Camboriú e Curitiba, que nós estamos no meio, né? Curitiba conhece, Camboriú todo mundo conhece, que Joinville não. Conhece a Tigre? Conheço, é lá. Conhece a Consul? Conheço, é lá. Eu estendi o território de Joinville aqui para o lado de Araquari. Conhece a BMW? Conhece? É lá, do lado. Primeiro eu dou um lá bem comprido, é lá, do lado. O único balé do mundo, o único balé Bolshoi fora da Rússia, é lá. E eu falo isso mesmo, irmão, porque nós estamos num lugar muito bom, muito emprego, muita empresa, muitas oportunidades, e quem viaja sabe disso. Eu falo de outras empresas, falo da Manco, falo de outras empresas, falo da Tupi, que é a maior produtora de bloco de motores da América Latina. Eu vou falando, eu vou lembrando e vou falando. Então nós estamos num lugar onde pode-se acontecer grandes coisas. Pode acontecer grandes coisas. Nós temos grandes oportunidades. Tem muitas oportunidades nessa cidade e na região que estamos. Amém ou não amém? Então Deus pode transformar a sua vida como transformou a vida dessa viúva. Ele pode transformar. Agora nós precisamos estar conscientes de por que Deus fez isso na vida dela. Primeira coisa que nós ministramos foi sobre a autoridade. Domingo passado. Compreenda isso, entenda isso e viva isso. Se você não entende isso, você quebra um
uma conexão com o sobrenatural. E eu faço questão de fazer esta primeira mensagem, o primeiro recado, o primeiro princípio. Faço questão de fazer isso, porque é o maior problema da igreja e dos filhos e filhas de Deus, é entender a autoridade. Hoje nós vamos entender uma coisa importante. Vamos entender sobre fidelidade. O maior historiador para o povo cristão, um judeu não cristão, um judeu que conta a história do povo judeu e as suas crenças, um historiador conhecido como Flávio Joséfo, no meio teólogo, um dos maiores historiadores, que confirma através dos seus escritos históricos a Bíblia Sagrada e os textos que nós temos como sagrados. E Flávio Joséfo, o historiador, ele nos dá uma revelação muito grande. Por que que Deus pega uma viúva no meio de tantos? Por que que Eliseu responde a essa viúva? E por que que Deus manifesta uma unção de provisão tão extraordinária na vida de uma mulher? Como falamos domingo passado, tinha muitas viúvas, eram muitas viúvas. Por que essa recebeu um tratamento tão distinto? Por causa da fidelidade do seu marido. Se você quiser registrar no livro de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 13, deixa registrado, fala que Obadias, o nome do marido da viúva que morreu, confirmado pelo historiador Flávio Joséfo, Obadias, enquanto Acabe e Jezabel destruía o culto a Deus e estabelecia o culto a Baal, eles perseguiam os profetas de Deus e matavam. Perseguiam e matavam. E Obadias, ele era mordomo do rei, ele era o administrador do rei, um alto posto com um alto salário. Esse era o marido da viúva. E esse homem decidiu no seu coração esconder, irmão, não estamos falando de dias, estamos falando de meses, estamos falando de anos, esconder 100 profetas, 50 em cada caverna, e os alimentou por meses e meses e meses com o seu dinheiro. Pois você confere em casa, não precisa ler agora, está registrado, 1 Reis 18, 13. E ele escondeu os profetas e os alimentou com o seu próprio recurso. Numa época de miséria, de escassez, onde não choveu por 3 anos e 6 meses, onde Elias, no caso não está no contexto aqui, onde Elias teve que ir, a terra vinha de guerra, a terra vinha de dificuldade, a terra vinha de escassez, de luta. E ele sustentou esses profetas, ele alimentou esses profetas, Obadias, e ele endividou-se por causa disso. Alguém está aí, não? E essa dívida ficou. Passou o tempo, morreu Acabe, morreu Jezabel, como Deus havia profetizado através do profeta, se estabeleceu Eliseu, mas a dívida continuou. Quem tem dívida seguindo a sua vida, sabe o que é isso. Mudou nada de 2 Reis para cá. E a dívida bateu na casa da viúva. E quando a dívida bateu na casa da viúva, para onde ela foi? Foi para o profeta. Aí você entende a conexão que ela trouxe, porque ela foi até o profeta, não foi em seu nome. Ela não foi falando de si, da sua causa, ela foi falando do marido. Aí você entende, chegou no profeta Eliseu, meu marido temia ao Senhor. Você entende a frase da viúva? Por que ela estava falando? E você sabe que ele temia o Senhor, falando para Eliseu. O que ela estava dizendo para ele? Você sabe que ele sustentou 100 profetas, com o dinheiro do próprio bolso, contraiu uma dívida, e essa dívida se acumulou, e ele morreu. Mas a dívida não morreu, e a lei dava o direito de o credor, de quem tinha para receber, escravizar a esposa e escravizar os filhos, até que a dívida fosse paga. Mas ela veio em nome do marido. Se o meu marido
Ele temia o Senhor. Você sabe que ele temia o Senhor, porque ela estava dizendo, ele contraiu uma dívida, porque ele investiu nos profetas de Deus. E agora eu estou sendo escravizada, e os meus filhos estão sendo escravizados. Eliseu podia dizer, isso foi no tempo de Elias, não foi no meu. Foi o ministério de Elias, não foi no meu. Eliseu podia dizer, ele fez por amor, não fez por interesse. Ele fez porque ele temia o Senhor verdadeiramente. Ninguém prometeu nada para ele, tudo isso seria verdade. Ninguém prometeu nada para ele, tudo seria verdade. Mas Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia, ele colhe. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Eliseu podia ter dito para ela essas coisas, que eu tenho com isso. E ele falou até, mulher, o que eu tenho, o que eu posso fazer? Como quem diz, não é do meu tempo, não foi no meu ministério, não foi na minha vida. Mas o Espírito Santo de Deus na vida de Eliseu não deixou ele ficar por isso mesmo. E ele teve que se posicionar. Ele teve que se posicionar. Por isso que você vê o hiato, o espaço entre a pergunta e a orientação. Ele disse, o que te hei de fazer? Há um espaço. O que tu tens em casa? Há uma pergunta e uma resposta. Tua serva não tem nada em casa. Mais um espaço. E daí uma afirmação, eu tenho uma botija de azeite, que é mais para frente que nós vamos tratar. Amém? Isso só vem confirmar, irmão, que ela falou no nome do marido, que o marido tinha feito um trabalho de semeadura, num período em que ninguém sabia, foi oculto, foi escondido, ninguém sabia, porque tinha que ser em segredo. Jezabel e Acabe queriam matar os profetas. Se eles soubessem que Obadias estava alimentando os profetas, tinham matado Obadias, tinham matado os profetas, tinha acabado com tudo. Então era um segredo que estava sendo vivenciado. E ele fazia isso do bolso dele, ele investiu sem ninguém saber, em segredo. Isso só confirma 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6, se você quiser registrar, que diz que aquele que semeia, colhe. A lei da semeadura, ela não passa despercebida para Deus. Não passa. Os homens podem não ver, o tempo pode passar, mas Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Não sei se vocês estão entendendo o que você está ouvindo. Talvez não tenha acontecido no tempo de Obadias, mas ele estava fazendo a maior poupança, estava fazendo o maior investimento na vida da sua família, que era cuidando das coisas de Deus no seu tempo, na sua geração. Cuidando das coisas de Deus no seu tempo, na sua geração. Ele estava protegendo os seus filhos, cuidando dos seus filhos e abençoando os seus filhos, como nós vemos. Uau! Deus não se deixa, a lei da semeadura, ela não deixa de ser cumprida por Deus. Não importa. Não importa se era Eliseu, não importa se Obadias morreu, não importa se ninguém sabia o que ele fez, não importa se o que ele fez não pedindo nada, porque ele não pediu nada, ele não fez pensando em receber o dobro, o triplo, como é pregado muitas vezes em alguns lugares. Não, ele fez porque ele era fiel e cria no seu Deus. Mas se ele fez, e porque ele fez, Deus, o seu Senhor, não deixou sem resposta. Alguém está ouvindo? Alguém está entendendo? Está entendendo, meu irmão? Meu marido temia o Senhor. Você sabe que ele temia o Senhor. Ele contraiu uma dívida. Ele sustentou 100 profetas, 50 em cada caverna, por mais de anos. E agora estou numa situação difícil por isso. A lei da semeadura, ela se cumpre. Abre comigo no livro de Lucas,
Deixa aberto o livro de Lucas. Eu tenho que trazer isso para a vida prática. Eu tenho que trazer isso para a vida prática. Tem pessoas que não compreendem porque não funciona a provisão de Deus na sua vida. Mas presta atenção, irmão. Há daquele que reconhece a presença do Senhor na reunião e entrega a sua oferta. Nós já aprendemos isso aqui, não vou pregar duas vezes. Toda vez que você reconhece a presença de Deus, você entrega uma oferta. A tua oferta é a tua manifestação de reconhecimento em que Deus está neste lugar. Quando você entrega a sua oferta no GC, você reconhece que Deus está naquele GC. Então é daqueles que ele reconhece a presença de Deus e faz porque ele reconhece. E é daquele que faz por obrigação. Nós sabemos da oferta de Caim e de Abel. Duas ofertas. Uma Deus recebeu, a outra Deus não recebeu. Porque uma era feita com consciência, a outra era feita por obrigação. Alguém está me ouvindo ou não? Há daquele que não entrega o seu dízimo. Ninguém fica controlando a sua vida. Nós temos 2.000 pessoas, como é que vai ficar controlando a sua vida? Mas ele não entrega o seu dízimo. Ele acha que os aloprados que falam contra este princípio bíblico, sem fundamento nenhum. Esse dia me mandaram um WhatsApp mostrando o indivíduo falando contra o dízimo. Eu dei uma passada, é muito ruim, é muito frágil, é muito estúpido. Mas a pessoa, quando é tendenciosa a não ser fiel, ela se apega naquilo. Outra vez me mandaram um pastor descendo a lenha, dizendo para a pessoa: se você não é obrigado a entregar o dízimo, mas você usa a cadeira que você não dizima, você usa a luz que você não dizima, você usa o som que você não dizima, se estaciona no estacionamento que você não dizima, você não devia nem estar aqui. O cara foi duro. Eu não sei, alguém já viu esse cara falando? Não? Olha aí, muita gente já viu. O cara deu com as costas, deu com a chuteira, com 6 travas, e as travas eram de chuva. Doeu. Não tem esse caminho. Mas eu quero que você compreenda que há daqueles que no oculto, como Obadias, não cumprem, não fazem. E você não é obrigado. Ninguém é obrigado. Aliás, nada no reino de Deus é obrigado. Nada. Mas não fazem. E é daquele que faz errado também, irmão. Ele entrega o seu dízimo, mas entrega o dízimo do jeito que ele acha que deve ser. Ele entrega do percentual que ele acha que deve ser. Alguns têm seu negócio, ele entrega o seu dízimo do seu prolabore. Quer dizer, o seu prolabore é santificado por Deus, mas a sua empresa, Deus não tem nada a ver com isso. Então ele não coloca a sua empresa no negócio de Deus na sua vida. Ele entrega apenas daquilo que ele acha que deve. Ele não procura se inteirar, não procura aprender, não procura descobrir, não procura entender. Ele não procura essas coisas. Alguém está me entendendo? Então ele entrega o seu dízimo, da empresa não. Aí quando a crise vem na empresa, ele quer que Deus intervenha na empresa. Mas ele nunca foi fiel na sua empresa, foi fiel só no seu prolabore. Prolabore é uma coisa, empresa é outra. E no momento de abundância, ele não deposita. No momento de condições, ele não deposita. No momento em que ele tem condições, ele não deposita. E porque ele não deposita, chega o momento, como todo mundo passa as suas lutas, ele vai correr para o profeta. Ótimo. Vai reconhecer a autoridade. Ótimo. Vai apresentar a sua queixa. Muito bom. Mas ele não vai poder dizer: tu sabes que temia o Senhor. E Deus não vai poder se mover, porque não existe na sua vida um princípio de cuidado, de obediência do sobrenatural. Alguém está me ouvindo? Eu estou falando de algo, irmãos, que pegou uma viúva falida e transformou essa viúva falida numa empresária. Eu estou falando de uma mudança radical de um dia para o outro.
Eu não estou falando daquelas campanhas que a gente sabe, faz e nós podemos fazer, em que a pessoa entrega uma oferta e recebe um milagre. Pronto, acabou por ir. Eu estou falando de uma mudança de vida, eu estou falando de um mover contínuo, estou falando de uma salvação sobrenatural, materialmente falando. Essa viúva é mais do que uma campanha. Aliás, ela estava colhendo o que já foi plantado. Entenda isso, se o marido tinha plantado, ela não falou no nome dela, falou no nome dele. O meu marido, teu servo, o meu marido morreu, o meu marido fez, o meu marido. E agora nós estamos sofrendo consequências, estamos passando dificuldade. Ela não foi lá cobrar, ela foi lá pedir ajuda. E Deus disse: vai vir uma colheita poderosa de abundância, vai pagar a dívida, vai livrar os teus filhos de qualquer escravidão, vai livrar a tua vida de escravidão e vai dar um futuro profético próspero para a tua família. Nós vivemos uma geração que pensa só no presente. Eu não sou assim não, e convido você também a não ser. Quem está me entendendo, diga amém. Lucas capítulo de número 7, só para a gente passar pela Bíblia. Lucas capítulo 7. É no momento de abundância que depositamos para pedirmos no momento de uma crise. Quem encontrou o 7? Versículo 3. Eu vou ver o 2 e 1 para ter contexto. Jesus concluiu suas palavras, dirigida ao povo, entrou em Cafarnaum. O 2. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase morrendo. 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, primeira vez que ele ouviu, enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. 4. Estes, chegando-se a Jesus com muita insistência, lhe suplicaram dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião viu o amigo e disse: Senhor, não te incomodes, porque eu sou digno de entrar na minha casa, e o resto você lê depois. Olha para mim. Não era praxe Jesus fazer essas coisas. Centurião não era um judeu, irmão, era um centurião, era um romano. E Jesus veio para os seus, mas por causa dos anciãos, que disseram: esse homem investiu na nossa vida, ele construiu uma sinagoga para nós. Era um centurião romano que construiu uma sinagoga para eles. Ele semeou, ele plantou, e ele colheu. Nós não podemos pensar em provisão sem pensar em semente. Eu não estou falando agora, não estou falando nesse momento, não estou pregando para te dar um envelope na mão hoje não. Nem hoje, nem domingo que vem. Não é uma vez no ano que você vai fazer isso, você vai vivenciar a experiência da obediência. O que eu quero que você entenda, que a crise bate para você, bate para qualquer um de nós. E se nós não temos sementes plantadas, nós não temos o compromisso de reconhecer Deus com a nossa oferta, de reconhecer Deus com o nosso dízimo, de reconhecer o Senhor com as nossas finanças, quando a luta bate, nós não temos o que dizer para o Senhor. A mulher chegou para Eliseu: tu sabes que o meu marido temia o Senhor. Ela estava falando, ele sustentou 100 profetas, 50 em cada caverna. Irmão, isso tem um peso diante de Deus. Quando você enfrenta crises e lutas financeiras, e você quer que Deus mude a situação da sua vida, e você entra num quarto e você diz: Senhor, eu sou dizimista fiel, tu sabes que eu sou. Senhor, eu sou ofertante, tu sabes que eu sou. Eu entrego minha oferta no GC. Talvez nunca ninguém vai saber, mas eu entrego. Tu sabes que eu entrego a minha oferta no domingo. Eu reconheço a tua presença. Tu sabes que eu invisto. Tu sabes que eu faço. Irmão, isso tem um peso diante de Deus extraordinário. E não é só para esta viúva que Deus vai olhar e vai mandar o recurso sobrenatural, é para a sua vida também. Ele vai abrir a porta que está fechada. Ele vai tirar da onde não existe. Ele vai mudar a sua situação. Eu estou ministrando sobre a sua vida uma palavra para o futuro.
para sempre, não para esse domingo, não para uma campanha. Mas é o que a Bíblia está nos mostrando. Este centurião pediu ajuda para Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele nunca teve contato com Jesus. Muita gente pensa que Deus só abençoa materialmente os espirituais que estão bem pertinho. Não, ele não teve contato, mas ele tem uma semente. Lembra que eu preguei domingo passado? Domingo que eu falei domingo passado? Cura, libertação, tudo que diz respeito à alma, corpo e espírito já foi pago. Você não tem que pagar nada, você não tem que dar nada por isso. Embora eu tenha um testemunho de alguém aqui que deu uma oferta de cura e Deus curou uma pessoa, que eu nem coloquei aqui porque eu não coloco testemunho. Mas nós sabemos que a cruz já fez isso por nós. Agora, material, financeiro, não tem outro caminho. Você planta e você colhe. Você planta e você colhe. Mas é você que planta. Não é motivado por uma reunião. Não é motivado por uma campanha. É um princípio de que você crê no sobrenatural de Deus. E Ele não deixa sem resposta. Alguém está me ouvindo? Está mesmo ou não? Então, é no momento de crise terrível que nós buscamos a Deus, e que o nosso depósito está lá na presença dEle, e Ele vai poder responder a cada um de nós, segundo aquilo que nós cremos e fazemos. Existem as campanhas? Existem. Eu posso dar uma oferta numa campanha e ter uma resposta imediata? Posso. Mas é uma resposta que vai trazer, uma oferta que vai trazer uma resposta diante daquela oferta para aquele momento. Aqui houve uma semeadura de obediência, de compreensão, de fé, que trouxe uma colheita que atingiu, alcançou uma geração. Não foi só a viúva que foi livre da dificuldade, foram os filhos que alcançaram a bênção de um pai que creu num Deus sobrenatural. Você pode dar a melhor faculdade para os teus filhos, melhor colégio, você pode deixar até uma casa, carro para ele, você pode deixar até uma empresa para ele, mas é só Deus que pode dizer o que vai acontecer quando você partir dessa existência. É só Ele que pode garantir uma vida abençoada. Faço memória do pastor Dalso aqui, porque eu já conversei com a pastora sobre isso, sobre a minha vida, sobre a nossa família. Pastor Dalso foi um homem simples a vida inteira, porque ele era simples. Uma vez eu dei uma moto para ele, era a mesma coisa que dar um revólver, engatilhar e botar na cabeça. Ele deu uma volta, pegou uma cerca, levou um muro. Digo, pelo amor de Deus, tira essa moto, vai morrer, vão culpar eu. Atravessou uma rua, foi um desespero aquilo. Eu não sabia andar de veículo. Homem simples, mas o pastor Dalso era um homem fiel. Há uma bênção sobre as nossas vidas, eu, minha esposa e a família, por causa de um homem fiel. Alguém está aí, não? Quem está entendendo e está aprendendo? O versículo 3, o profeta pergunta para ela: o que tu tens em casa? É uma pergunta esquisita para uma mulher que disse: olha, nós estamos sendo escravos, eu e meus filhos vamos ser vendidos como escravos, vamos ser presos como escravos para pagar uma conta. Mas por que tem que ter essa pergunta? O que tens? Esta pergunta sempre nos levará à nossa situação. Sempre ela vai nos levar à nossa situação. O que tu tens? Irmão, sempre foi dito aqui, às vezes tem coisas que realmente nós não temos como resolver o problema, e não temos mesmo. Não tem como mudar a história da nossa vida. E às vezes o Senhor faz com que a gente enxergue a nossa situação, porque o milagre que Ele quer fazer precisa ser feito no momento em que a gente está vivendo mesmo um momento ruim, mas isso tem que ser marcado na nossa vida. Se a coisa fosse feita assim, meio que um pouco eu ajudo, um pouco Deus faz, um pouco eu faço, um pouco eu desfaz, a gente, às vezes, o coração da gente é terrível. Deus, quando tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto, e quando chegou perto para entrar em Canaã, Deus falou, deu as leis, disse: Moisés, fala para esse povo que quando eles entrar lá, eles vão ter gado, vão ter gordura, vão ter leite, vão ter fartura, vão ficar bem, vão se enriquecer, mas que eles não esqueçam que foi eu que fiz isso por eles. E eles esqueceram.
nossa tendência, irmãos, a nossa tendência é achar que nós é que fazemos sozinhos as coisas acontecerem, e não com parceria. A provisão de Deus, você pode fazer sozinho, tem muita gente que faz sozinho, mas a provisão de Deus, que é de Deus, ela tem que ficar muito claro para nós. E é por isso que o profeta fez essa pergunta: o que tu tens? Ela pensou, tenho nada. Foi a primeira resposta dela. Que nós temos que entender que quando Deus se mover em favor da nossa vida, que eu vejo pessoas achando que foi a oferta que Ele deu que mudou a história dele, embora Ele tenha que dar. Eu vejo pessoas pensando que foi a ajuda, que foi Ele que fez. E a história da vida dele, é Deus que vai mudar, é Deus que vai fazer. Então a primeira pergunta nos leva a olhar para nós mesmos. O que tu tem? Não tenho nada. Ela disse, não tenho nada. Nós precisamos entender que se Deus vai nos tirar de uma situação ruim e nos colocar numa situação de vitória, é Ele que vai fazê-lo. Tudo que nós fizermos, e vamos ter que fazer algumas coisas, é para que fique claro que nós fazemos a diferença. É a diferença apenas, não o poder. O poder, a glória e tudo vem do nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. Que tu tem em casa? Minha situação é essa, não tenho nada em casa. E a segunda coisa que vem com essa pergunta do profeta: o que tu tens em casa? Vem com a segunda resposta dela: tua serva não tem nada em casa. Ela entendeu sua situação caótica, mas ela também respondeu: eu tenho uma botija de azeite. E a segunda resposta dela faz a gente compreender que Deus, Ele usa o que nós temos em mãos. Que Ele não vai usar o que está fora do nosso alcance, Ele vai usar o que está dentro do nosso alcance. Vai usar o nosso talento, a nossa capacidade, a nossa inteligência que Ele que deu, aquilo que nós aprendemos, a oportunidade que foi gerada para nós. Ele vai usar o que somos e o que temos em mãos para começar uma mudança na nossa vida. Muitas pessoas querem: se eu fosse isso, se eu montasse aquele outro negócio, se eu tivesse em tal lugar. Não, Deus vai começar onde você está e do jeito que você está. Ele parte da onde você se encontra. Quando há essa consciência, quando há essa apresentação, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Nós temos que mostrar o que temos, por mais insignificante que seja. Por que ela relutou na primeira resposta? Porque era muito insignificante. O que tu tens em casa? Não tenho nada em casa. O profeta ficou olhando para ela, porque com certeza Deus revelou algo no coração dele, mas ela tinha que concordar. É assim que funciona a provisão de Deus. E ele ficou esperando, e ela: eu tenho uma botija de azeite, como quem diz. O que é uma botija de azeite? E realmente o que é uma botija de azeite? Se resolvesse o problema, não precisava ir no profeta, eu resolvia com a botija. Eu vim no profeta porque não resolve problema nenhum. E às vezes o que nós precisamos entender. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Eu disse: pois é. Quando nós apresentamos ao Senhor o pouco que temos e o pouco que somos, quando nós fazemos uma conexão com o sobrenatural, com os céus, o eterno começa a mover o seu sobrenatural. Até porque precisa ser dito aqui, irmãos, que Deus não pode mudar a história de vida de pessoas que se escondem atrás de uma imagem de tadinho. Eles: irmão, 6 horas, né? Como é que está, irmão? Não, 6 horas por mim, que eu estou passando luta. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho estudo, eu não tenho aquilo, não tenho porque minha família, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Irmão, tu vai falar que a pessoa, ela nunca tem nada, ela sempre é, a pessoa é a vítima. Eu não vou perguntar se você conhece alguém aqui, para você não dizer que conhece, mas sempre existe alguém, né, que é a vítima. E Deus não pode mudar a história de pessoas que são vítimas. Ele só pode mudar a história de pessoas que estão numa batalha, mesmo não tendo chance de vitória. Mas quando você faz a conexão com o sobrenatural, foi o que ela fez. Eu tenho uma vasilha de azeite. Quando você faz a conexão, lembra de Elias? Eu só tenho uma farinha, só tenho azeite. Faz o bolinho, porque não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite. Lembra do menino que
O Senhor disse: eu quero dar de comer para a multidão que nós temos. 5 pães, 2 peixinhos, traz aqui. Quando você pega o que tem em mãos e faz uma conexão com o sobrenatural, há a provisão de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender isso. Quem você é, onde você está, por mais pequeno, insignificante que seja, se for colocado com conexão no sobrenatural, se Deus vier nessa situação, você vai se tornar muito, mas muito além do que você imagina de grande. Mas precisa haver esta conexão. Quem está aí, irmão? Você precisa apresentar a Deus. Não tenha medo de dizer e de ser. A viúva nos ensina humildade. E esse é um quesito muito forte, porque o profeta diz para ela: tá bom, tu tem o azeite, Deus vai entrar com providência na sua vida. Aleluia. Vai para os teus vizinhos e pede vasilha emprestada. Ei, eu vou ter que me humilhar para os meus vizinhos? Irmãos, muita gente não vê a provisão de Deus por causa de um negocinho chamado orgulho. Só orgulho. Aí começa a retórica, né? Mas Deus precisa de coisa emprestada para fazer milagre? Precisa ou não? Vou perguntar de novo: você está aqui não? Precisa ou não? Precisa ou não? Vou rasgar a página da Bíblia. Mandou emprestar? Como é que não precisa? Se ele mandou emprestar, vai para os teus vizinhos, pede vasilha emprestada. Como é que não precisa? O profeta não disse para ela: vai no mercado, dá um cheque calção, dá um checaço calção, pega um caminhão de vasilha e traz para casa. Ia ser muito maior o milagre. Porque aqui Deus começou a testar aquilo que muita gente perde, o sobrenatural. Como é que Deus vai provisar, vai dar provisão, vai mudar a história de uma vida que todo mundo tem ela como uma pessoa arrogante e orgulhosa? Não falei de oferta e não falei de dízimo ainda, fica tranquilo. Quer dizer, não falei que tem que ser agora, que tem que ser desse jeito, já falei sobre o assunto. Mas isso é contínuo na sua vida, não numa única reunião. Ninguém está vendendo um milagre de Deus. Eu estou te dando as receitas da mudança da tua existência, do teu presente e do teu futuro. Vai pedir emprestado. Eu vou de pé, mas eu não pego carona com ninguém para ir na igreja. Não vou, não, de pé. Irmãos, humildade. Humildade. Olha para o irmão com muita humildade. E diga para o irmão: humildade impede ou libera a provisão de Deus. Parece uma coisa simples, irmão. Ele podia mandar ela pegar no mercado com cheque calção, mas ele disse: você vai ter que pedir emprestado. Isso quer dizer humildade. Tem gente, irmão, que não vê a provisão sobrenatural, luta com as suas forças somente, e muitos até vencem. Eu não estou aqui falando isso não, mas o sobrenatural vai passar pela humildade. Porque o livro de Tiago diz assim: Deus dá graça aos mas Ele resiste aos orgulhosos. Deus tem problema com orgulhoso. Deus tem bronca com orgulhoso. Irmão, eu já vi muita gente grande ficar pequena. Muita gente que tinha deixar de ter. Muita gente que possuía deixar de possuir, só por causa do orgulho, que não leva a lugar nenhum. Mas o sobrenatural de Deus passa pela humildade. E tem uma segunda coisa que nós temos que aprender aqui também. Alguém está aí, não? Quem está aí? Você está preparado para ouvir mais ou já doeu já o que chega? Vai e pede vasilha emprestadas, humildade, para todos os teus vizinhos. Segunda coisa que nós aprendemos aqui: bom testemunho. Como é que é, profeta? Vai para os teus vizinhos, tudo, vizinho, não é da outra rua, é os vizinhos.
Não é do outro lado da cidade, não é? Tu mora aqui no Vila Nova, vai pedir ajuda no Bom Retiro, que ninguém sabe quem tu é, não. Não é político que apronta numa cidade e é votado pela outra. Não. Estamos falando de bom testemunho. Estamos falando que as pessoas te conhecem. É vizinho. Todo mundo tem. Alguém tem vizinho aqui? Quem tem vizinho? Levanta a mão, quero ver. Jesus querido, deu até Vizinho, profeta, é vizinho. Não é pro outro lado da rua. Não é no outro bairro, é no bairro seu, é vizinho, pessoal da tua rua. Vai pedir emprestado para eles. Sabe quem que é, profeta? É que eu não me dou com o vizinho da direita. Como é que é? Não, eu não me dou com o vizinho da esquerda também. Eu estou de mal com o vizinho da rua. Todo mundo da rua, estou de mal. Perdeu o milagre. Alguém está entendendo? Bom testemunho. Eu estou te pregando a provisão sobrenatural de Deus, que alcança a tua geração, que é contínuo na tua vida. Alguém está me ouvindo? E você está entendendo por que você pede, e você ora, e às vezes você é fiel, e às vezes você busca, e você diz, mas por quê? Não é que Deus não te ama, não. É que são princípios que você precisa compreender. São princípios que não podem ser quebrados, irmãos. Esse é um lugar de crescimento. Nós estamos brincando de ser igreja. Nós somos a igreja do Senhor nesse lugar. E se você não tem bom testemunho, quem é que vai emprestar alguma coisa para quem não tem bom testemunho? Diga você. Quando você tem um bom testemunho, irmão, é incrível, né? Meu Deus. As pessoas emprestam, as pessoas ajudam, as pessoas dão, mas quando não tem, até aquele que faria não faz. Meu Deus. Eu vou encerrar dizendo para você que ela tinha bom testemunho porque ela emprestou as vasilhas. E por isso que o milagre aconteceu. E ela entrou e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Por que ela fechou a porta? Por causa das pessoas não compreenderem como é que se vive as coisas de Deus. Se ela emprestasse as vasilhas, estava perdendo tudo. Alguém chegava para ela e disse, está levando vasilha? Eu emprestava de todos os vizinhos. Um deu um balde, uma bacia. Eu até tive vontade de trazer algumas coisas e colocar aqui para você entender o tamanho do milagre. Mas ela emprestou. Os vizinhos emprestaram. Mas todo mundo que empresta é curioso. Você não vai emprestar nada de ninguém se ele perguntar por quê e para quê. Arruma R$1.000. Pega aqui. Por quê? Para quê? Me arruma a bicicleta, me arruma o carro. O que for, tu foi perguntar por quê e para quê, vai ser perguntado. É verdade ou não é verdade? Então ela tinha que entrar na casa e fechar a porta. Porque ia chegar um desavisado lá, dá licença. Entrava na casa, via aquela montoeira de vasilha, ela derramando o único azeite que ela tinha. Ia dizer, a senhora está doida. Vai derramar o azeite, vai perder o que tem. E muita gente não vai compreender a provisão de Deus na sua vida. E vai querer impedir Deus de se mover na sua vida. Porque ele não vai compreender ser fiel. Ele vai querer compreender ser fiel no GC. Ser fiel nas coisas que você faz ao Senhor. Alguém está entendendo? E ela teve confiança 2 vezes. Derramou o que tinha. Porque não podia resolver o seu problema. Deus não precisa do que é nosso. Ele podia multiplicar o azeite da própria vasilha. Mas por que ele pede o azeite se ele não precisava do que é nosso? Deus podia multiplicar o azeite? Não. Ele podia fazer aparecer o azeite nas vasilhas? Podia ou não, irmão? Claro que podia. Ele podia fazer o azeite aparecer nas vasilhas. E por que ele queria que ela derramasse o único que ela tinha? Para diferenciar ela dos demais. Ela teve coragem de derramar sem ter a certeza do que iria acontecer, a não ser a fé que levou ela a obedecer, porque ela sabia da semeadura que o marido tinha feito. Ela derramou, multiplicou, encheu. E para encerrar, ela foi ao profeta de novo. E ela nos demonstra mais uma coisa. Quando Deus entra com provisão na vida da pessoa, sobrenatural, como entrou na vida dessa mulher, ela nunca vai deixar de reconhecer o profeta. Muita gente gosta de oração e de conselho, de isso e daquilo, quando está passando luta. Mas quando a coisa fica fácil, aí ninguém manda na minha vida.
eu vou dar satisfação o quê? Alguém está me ouvindo, não? Mas está um ambiente tão sério, por que será? Uma palavra tão boa, tão verdadeira. E muita gente vive isso, irmão. Está passando luta, quero oração, quero isso, quero aquilo, quero ajuda, quero falar com o pastor, quero falar com os pastores, quero tudo. E Deus entra com providência na vida dele. Aí as coisas acontecem, as portas se abrem. Aí você diz, mas fulano não está indo nem no GC mais. O líder liga, não tem nada comigo, irmão. O que tem a ver contigo, irmão? É por isso que não acontece o sobrenatural. Mas ela teve a sala cheia de azeite. O profeta pediu para ela voltar, irmão? Vou perguntar de novo, o profeta pediu para ela voltar? Mas ela voltou. Porque ela entendeu que o Deus que usou para mudar a sua história é o Deus que ia dar direção para todo o resto da sua vida. E ela teve uma direção sábia. Vende, não paga em azeite, paga em dinheiro. Que quando você vai pagar dinheiro, uma pessoa que estava perdendo tudo, você deve 1.000, digo, ó, tenho 600, passa para cá. Agora, se você deve 1.000, leva uma bicicleta de 3.000, daquela que o pastor Edésio anda. Aí você leva uma bicicleta de 3.000 para uma dívida de 1.000. Ele disse, olha, eu pego, mas você tomou um prejuízo de 2. Agora, se você vende a bicicleta de 3.000 por 2.000 e paga 1.000, ainda sobrou 1. É assim ou não é assim? Deus sempre tem uma palavra a mais para quem reconhece a autoridade. Você pode aplaudir a Jesus. Você pode ficar de pé. Uou!